Olá, turminha, tudo bom? Pessoal, nós vamos hoje falar sobre os fatos jurídicos, tá certo? Vocês vão encontrar os fatos jurídicos nos artigos 104 a 232, tá bom? E vão encontrar também o livro do Flávio Tartucci, que é o artigo 353 a 512, ok? E é importante destacar também que os fatos jurídicos, ele é o livro 3 do Código Civil, onde nós estamos estudando. É o maior livro da parte geral do Código Civil, tá? E está subdividido em negócio jurídico, atos ilícitos, prescrição e decadência e prova. Tudo bem? Então é importante que vocês leiam a letra da lei, leiam a doutrina, tá certo? Para que vocês possam entender e compreender um pouco mais os assuntos relacionados à teoria geral do fato jurídico. E aí, gente, para começar, esse primeiro slide eu mandei para vocês dizendo, fiz duas perguntas, né? O que é um fato e quando um fato será jurídico. Então, na verdade, é importante a gente entender que fato é tudo aquilo que acontece no mundo real, né? Fato, ele necessariamente pode ser uma chuva que cai, né? É um fato. Mas para o direito, esses fatos simples, ele não interessa. O fato para o direito, ele na verdade, ele interessa quando se torna um fato jurídico, tá certo? Então é importante entender o seguinte, que fato é todo evento, todo acontecimento no mundo que são provenientes da natureza humana ou da própria natureza de um modo geral, tá certo? Não interessa para o direito. A gente sabe que o que interessa para o direito são fatos relacionados à área jurídica, tá certo? E jurídico, na verdade, esse fato, né? O que é que a gente pode entender por ele? A gente pode entender que fato jurídico é todo evento que tem repercussão no direito e estabelece a criação, a modificação e a extinção da relação jurídica, tá? Por quê? Porque o direito ele tem um foco. Qual é o foco do direito? O foco do direito é regulamentar a vida em sociedade. E como ciência, ele se baseia em dados para que ele possa exigir, por exemplo, vamos supor, o crime de feminicídio, né? Sempre existiu esse crime, sempre existiu, mas que na verdade ele passou a virar lei a partir do momento que foi feito um estudo, né, jurídico acerca dele, através das políticas públicas relacionadas ao gênero feminino, né, e automaticamente através dos dados e da ciência, né, do método científico, foi que ele passou a virar uma lei. Este projeto foi para o Congresso votou, aprovou, o presidente sancionou e virou uma lei. Então, para nós, o que interessa é necessariamente o fato jurídico, tá certo? Que ele cria, ele modifica e ele extingue a relação jurídica. Então, para nós, o que interessa necessariamente é o fato jurídico. E é importante dizer, no exemplo que eu dei da chuva, que a chuva que cai, qualquer chuva é um fenômeno da natureza, não é assim? Não interessa para o direito. Mas automaticamente, se essa chuva cai com muita intensidade e provoca uma calamidade pública, provoca, vamos supor, a destruição de um galpão, e embaixo desse galpão haviam pessoas, e essas pessoas morreram em decorrência do acidente, tá? Então aí já interessa para o direito. Por quê? Porque o direito ele vai analisar, vai verificar, vai fazer uma perícia para poder entender de fato quem foi o responsável por aquele acidente. Se foi um caso fortuito, se foi força da natureza, se foi a própria ação humana que provocou, né? Porque muitas vezes, se a gente falar em calamidade pública, às vezes a gente observa o quê? Que o governo ele deixa necessariamente de cumprir o seu papel quanto governo, de cuidar das cidades, de fazer é, é, as drenagens corretas, e quando a chuva vem em grande intensidade, ela destrói muita coisa. Então, a depender do que aconteça, o Estado ele poderá ser acusado ou não, né? Assim, viu? E aí, turma, é importante a gente entender que há uma divisão dentro dos fatos jurídicos, tá? Os fatos jurídicos, eles se dividem em fatos naturais, que por sua vez se subdividem em ordinários e extraordinários. Os fatos humanos, ilícitos e lícitos. Os lícitos se dividem em ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico e ato fato jurídico, tá? Essa é a divisão da teoria geral do fato jurídico.
E, de um modo geral, o fato jurídico, o que é? É um negócio jurídico, que a gente vai estudar de um modo geral, tá certo? Olha lá. Fato jurídico, como todo e qualquer fato de ordem física ou social, inserido em uma estrutura normativa, correspondendo a um modelo de organização e comportamento, configurado por uma ou mais normas, tá? Então, assim, o direito é o que eu disse, o que interessa é o fato jurídico, através de uma estrutura normativa, tá? Que essa estrutura vai delimitar a ordem física ou social, ou seja, o que acontece em sociedade, tá certo? E essa sociedade irá necessariamente responder pelas suas ações. Vamos lá, nós estamos passando um momento agora de pandemia, né? O fato jurídico que nos interessa é o quê? Houve um poder emanado do poder público, tá? O poder público exige que todos nós possamos usar a máscara quando sair à rua, né? E que automaticamente aquelas pessoas que desobedecerem, elas irão pagar o quê? Uma multa. Então, é uma norma, é uma estrutura normativa que foi estabelecida para que a sociedade ela possa conviver melhor. Porque o legislador ele entende o seguinte, que toda vida que eu vou, digamos, partir do princípio de que existe algo acontecendo em sociedade, né? Eu, ordenador, eu, executivo, eu determino que as pessoas devem cumprir. E se, por sua vez, essas pessoas não cumprem, elas pagarão uma sanção, né? Ou uma multa, ou uma prisão, a depender do caso concreto, tá? O Miguel Reale, que é um jurista, ele diz para a gente o seguinte: a teoria geral do fato é uma das três bases constitutivas do direito, tá? Bem como dos elementos abordados pela teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. Vocês já devem ter ouvido isso. Então, a teoria tridimensional de Miguel Reale diz que o fato jurídico ele se divide em fato, valor e norma. É por isso que o nome teoria tridimensional, tá? O fato, ele está diretamente ligado à sociedade e à história da sociedade, ao histórico que o país vive, né? Por exemplo, se nós formos falar sobre pandemia, na história já houve sim, né? É incrível como a gente passa desapercebido, mas já aconteceu na história, né, do planeta de um modo geral, alguns eventos, né, que remeteram a uma pandemia, como nós estamos vivendo agora, entende? Então isso é um fato social. E a história já mostra para a gente o que foi que aconteceu, o que foi que o governo fez, como ele agiu, como a sociedade trabalhou esse fato, né, novo, entende? Mas com essa dimensão, né, agora vivendo, digamos assim, uma pandemia online, né, porque a gente pôde ver em todos os estados, em todos os países, o que também estava acontecendo, ou seja, não foi só o Brasil que foi acometido dessa pandemia, tá? Com relação à teoria tridimensional de Miguel Reale, o fato é o social e o histórico, tá? O valor é a justiça propriamente dita. E a norma é o ordenamento jurídico. Então, a justiça é o valor, é aquilo que se faz. Então, se a gente colocar no contexto dessa teoria tridimensional, o fato é a pandemia que está acontecendo em sociedade, o valor, tá? É o que a justiça vê, é o que o poder executivo vê, como ele analisa, qual as ordens e as normas vão ser emanadas em relação a esse fato, tá? Que acomete toda a sociedade, e a norma é a lei que vai ser estabelecida para a sociedade saber lidar e saber trabalhar em cima da legislação que vem pontuar diretamente aquele fato que aconteceu, tá certo? Então é importante a gente entender que toda vida, né, que há um acontecimento, o direito lá está presente. Um acontecimento que tenha necessariamente a importância, né, para que o direito possa estar presente, onde todos nós vamos ter que cumprir, tá certo? Vamos lá. Os fatos jurídicos podem ser algum evento que interferiu num bem, mudou uma situação, provocou alguma criação ou mudança de relação jurídica entre os homens, tá certo? Ou seja, é o que a gente acabou de falar, né? A pandemia, ela mudou uma situação. Por exemplo, essas aulas remotas que nós estamos tendo, né? Até então,
não era com muita força como é agora, como é a única opção que nós estamos tendo no momento, né? Por quê? Porque nós tínhamos a educação à distância, mas era opcional, né? Hoje não, de certa forma, as aulas em todo o país estão sendo o quê? Online. Justamente por quê? Porque a situação da pandemia provocou uma mudança generalizada, né? Tirou todo mundo da sua zona de conforto, fez com que todos nós tivéssemos um outro tipo de comportamento, né? Acerca principalmente de como agir e como fazer em relação a tudo aquilo que aconteceu e o que vem ainda acontecendo, né? Que a gente não tem uma vacina ainda, entende? Os fatos jurídicos em sentido estrito, também chamados de fatos naturais. Então, toda vida que vocês ouvirem falar de fato jurídico em sentido estrito, é justamente um fato natural. São os que acontecem independente da atuação ou da vontade humana. Então, o fato natural acontece, né? Independente de quê? Da vontade humana. A vontade humana não quis, certo? Eles se dividem em ordinários e extraordinários. Ordinários são os fatos decorrentes da vida natural, da vida real, ou seja, eles são comuns e acontecem corriqueiramente na realidade. Embora provenientes da própria natureza, o ser humano possui participação em algum deles. Tá? Então, o fato natural, eu trouxe os exemplos: o nascimento, a morte e a maioridade. Tá certo? É um fato decorrente da vida real. Acontece sempre? Sim, acontece sempre, né? Na vida de todos nós. Tem outras coisas, outros fatos ordinários que acontecem? Sim. Eu trouxe, por exemplo, só esses três, né? Quando a gente fala do nascimento, o fato, né, o fato jurídico é aquele que estipula o começo da personalidade, tá? Ou não, né? Quando o neném nasce com vida ou quando nasce morto, que é o natimorto, entende? O fato jurídico também da morte, relativo à morte, né? Porque a morte, necessariamente, ela põe fim à personalidade humana, né? E a maioridade, necessariamente, é o decurso do tempo, quando esse é relevante para o exercício de um direito. Por exemplo, a maioridade voluntária, né? Os pais vão em cartório, que é o quê? A antecipação, a emancipação da maioridade daquele cidadão. Entende? Tá certo? Então, eu trouxe esses três exemplos como fato ordinário, e aí vocês já entenderam. O ordinário é o que se acontece sempre, tá? É corriqueiro. Já o fato extraordinário é como o próprio nome diz, é uma exceção à regra, né? Ou seja, extraordinários são acontecimentos eventuais que não ocorrem diariamente e com certa habitualidade. Não são provenientes da conduta humana. Entretanto, o homem pode ter participação em algum deles em sua formação. Os fatos jurídicos extraordinários podem ser classificados em caso fortuito e força maior, tá certo? Então, como eu acabei de falar, que os fatos extraordinários são acontecimentos que não acontecem com habitualidade. Os ordinários, eles acontecem com habitualidade, tá? No entanto, extraordinários, ele diz, o homem pode ter participação em algum desses eventos. Os fatos jurídicos extraordinários, eles se dividem em caso fortuito e força maior. E o caso fortuito, o que é? Na verdade, gente, muitos doutrinadores, alguns doutrinadores, na verdade, eles entendem, né, que o fato, caso fortuito e força maior, na verdade, eles são sinônimos. Alguns entendem que sim, outros entendem que não, tá certo? Mas é importante você entender o conceito, na verdade, do que é um fato, né, de caso fortuito e um fato de força maior. Fato extraordinário, né, de caso fortuito e um fato extraordinário de força maior. O caso fortuito é o evento que não se pode prever e que não podemos mudar. O caso fortuito é aquilo em que não se pode prever, que não podemos mudar. Por exemplo, a guerra, né? Muitas vezes você prevê, mas você não tem como mudar. Uma greve, você prevê, mas você não tem como mudar. Entende? Então, isso é um caso fortuito. Ele está correlacionado aos fatos extraordinários porque não acontece sempre. Entende? Uma obrigação que você tem que cumprir, né? Por exemplo, pagamento de uma pensão alimentícia. Você sabe que é um fato que vai acontecer, que
que você não pode mudar porque a criança vai nascer e vai ter que ser paga, entende? E força maior? A força maior seriam os fatos humanos ou naturais que podem até ser previstos, mas da mesma maneira não podem ser impedidos. Por exemplo, os fenômenos da natureza, tais como tempestades, furacões e raios. Esses são o que? Os fenômenos da natureza. Fato extraordinário, de força maior, né, na classificação de força maior, mas um evento da natureza. E um evento humano, guerra, revolução, dentre outros. Tá bom, gente? Os atos jurídicos lícitos. O que é algo lícito e ilícito, né? De um modo geral, nós já sabemos. O fato lícito é todo o acontecimento e os atos aos quais a própria lei confere os efeitos desejados pelo agente praticante do ato. Tais atos são praticados de acordo com o ordenamento. São feitos respeitando as regras estabelecidas pela norma e produzem efeitos jurídicos voluntários e desejados pelo seu praticante. Então, são acontecimentos, né, que a lei confere ao agente. Então, vamos lá. Um fato jurídico que a gente pode entender. Um fato jurídico, necessariamente, é aquele fato que acontece. Por exemplo, a celebração de um negócio jurídico, né? É um ato lícito. É um ato jurídico lícito. Por exemplo, vocês irem até a faculdade, decidirem fazer uma faculdade, assinar um contrato, assumir obrigações e deveres, isso é um negócio jurídico lícito, entende? Então, ele diz justamente isso, são acontecimentos e atos aos quais a própria lei confere os efeitos desejados. Então, o que é que eu quis na assinatura daquele contrato? A assinatura daquele contrato foi justamente assistir às aulas, ao final dos anos letivos, eu consegui ter uma profissão, né, de nível superior, entende? Então, isso é um ato lícito. Por exemplo, o casamento. O casamento é um negócio jurídico, né? E esse negócio jurídico, ele também exige o quê? Uma formalidade, né? Para a lei, para que você seja casado, você precisa abrir os proclames no cartório. E o cartório vai dizer toda a formalidade legal para que aquele casamento ocorra, entende? Então, isso também é um fato jurídico lícito, tá? E que as regras podem, é o que ele diz, ó, produzem efeitos jurídicos voluntários e desejados, ou seja, você quis. Então, o ato jurídico lícito é aquele que você quer, tá? Ou que muitas vezes, em decorrência, né, de algo que você faça, necessariamente terá que cumprir também, tá? Os atos jurídicos ilícitos são divididos em ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico e ato fato jurídico. Por exemplo, se a gente faz um comparativo aqui do ato jurídico lícito e do ilícito, o ato jurídico lícito foi tudo isso que eu falei. E o ilícito, na verdade, ele é contrário ao que a norma diz, né? Por exemplo, o ato jurídico ilícito, necessariamente, em decorrência da ilicitude do ato, você poderá responder no direito civil, né, uma indenização, onde você vai pagar uma indenização. No direito penal, ele vai restringir a sua liberdade. No direito administrativo, de repente, vai haver a proibição de contratar com o poder público por improbidade administrativa. Entende? Então, em decorrência dos atos humanos que acontecem, né, de um modo geral, então necessariamente o que é que vai acontecer? Você vai ser sancionado acerca daquele ato que você cometeu. Tudo bem? Então vamos lá. Os atos jurídicos em sentido estrito, também conhecidos por meramente lícitos. Então, os atos jurídicos em sentido estrito são atos lícitos. São aqueles emanados da vontade humana perfeitamente moldada pela norma legal, ou seja, uma manifestação submissa à lei, devendo ainda tais atos gerarem consequência na esfera judicial. Foi o que eu acabei de dizer. É um negócio que foi relacionado entre as partes, uma obrigação que as partes assumiram, e automaticamente essa obrigação ela vem em decorrência de quê? Da submissão de uma lei, né?
Por exemplo, se você vai comprar um imóvel, né? Uma casa. Quando você compra essa casa necessariamente será propriedade sua, né? Se for financiada, ela estará na sua posse e o proprietário é o banco ainda. Quando você termina de pagar, necessariamente essa casa é sua, você tem a posse e a propriedade. Quando você quita o financiamento e quando você paga toda a documentação para que registre o seu imóvel. Então, você está submisso à lei, é o que a lei diz, que para você ter o registro, para você ter a casa, né, como sua, no modo geral, a gente vê as pessoas comprando e tem um contrato de compra e venda, e a gente sabe que esse contrato de compra e venda necessariamente não lhes garante segurança jurídica alguma. Entende? O que lhe garante é justamente o registro do imóvel, pagando todos os impostos. Ou seja, nós estamos aqui necessariamente com um ato jurídico em sentido estrito, ou seja, a manifestação e a submissão, a manifestação de vontade e a submissão à lei, ok? Esta espécie de ato jurídico caracteriza-se pela falta de autonomia do interessado para regular a sua vontade. Isso porque o caminho a ser percorrido para a realização dos objetivos perseguidos decorre da lei. Maria Helena Diniz expõe o seguinte: o ato jurídico em sentido estrito sensu seria aquele que surge como mero pressuposto do efeito jurídico, pré-ordenado pela lei, sem função de natureza de autorregulamento. Ou seja, você não vai regulamentar uma lei, você simplesmente vai acatar, tá? Você vai se submeter ao que a própria lei determina, desde que você queira estar diante de um negócio jurídico a qual houve a manifestação de vontade. É interessante dizer também, turminha, que todas as vezes que nós estamos falando de um negócio jurídico, tá? É importante que a gente entenda o seguinte, que o negócio jurídico eu preciso necessariamente ter um agente capaz, né? Deixa eu ver que eu anotei aqui para vocês. Objeto lícito, tá certo? Então, para que eu possa ter um negócio jurídico lícito, eu preciso ter, na verdade, um agente capaz, um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, uma forma prescrita ou não defesa em lei. O agente capaz é aquele que responde pelos seus atos, né? O incapaz a gente já estudou, né? Mas necessariamente o agente capaz é todo aquele que responde pelos seus atos. O objeto lícito é aquele em que a lei não proíbe, por exemplo, venda de droga é um objeto ilícito, entende? A venda de droga é um objeto ilícito. Vender gasolina é um objeto lícito, né? Possível, é possível vender a gasolina? Sim, é possível vender a gasolina. É determinado? É, o combustível, tá? Forma prescrita. Então, a forma prescrita é como a lei determina que seja feita. E não defesa em lei, ou seja, que não seja proibido por lei. Jogo do bicho, por exemplo, é um negócio ilícito, tá? Ele não está prescrito e ele é proibido por lei, entende? Então, para que eu tenha um negócio jurídico, então vamos lá, vamos supor que você fez um jogo do bicho e que necessariamente você ganhou, né? E você foi recorrer à justiça porque a pessoa não lhe pagou. Você acha que você vai ganhar? Claro que não, né? Digamos assim, você ir até o Poder Judiciário alegar que você fez um jogo e que o dono da banca do jogo, né, ludibriou você e ficou com seu dinheiro. Necessariamente você acha que vai surtir algum efeito jurídico? Claro que não, entende? Então a gente precisa entender que todas as vezes que eu falo de teoria geral do fato jurídico, eu preciso ter um agente capaz, um objeto lícito, possível, determinado, forma prescrita ou não defesa em lei. Tudo bem? Vamos lá. O negócio jurídico é uma modalidade da relação jurídica, ou seja, é algo que cria um vínculo entre dois ou mais sujeitos de direito, seguindo normas que geram direitos e obrigações entre eles. Além disso, deve-se sempre ser observada a existência da livre vontade de ambas as partes, não podendo estas serem de alguma forma levadas a estabelecer negócios que vão contra a sua vontade.
Dessa forma, podem ser definidos como ato jurídico constituído por uma ou mais declaração de vontade dirigidas à realização dessas vontades, com a intenção de alcançar um efeito desejado sob a tutela da lei. Então, olha lá. A partir do momento que você desejou ir até a faculdade, né, a Uninasal, assinar um contrato, tá? Um contrato de estudo, né? Porque o objeto da faculdade é um objeto de estudo, é um objeto lícito, tá? Houve a manifestação de vontade entre as duas partes, entre você, pessoa física, nós já falamos sobre isso, né? E entre a faculdade, pessoa jurídica, tá? Há uma relação de obrigações para ambos, não é assim? Você tem seus direitos e deveres, como a pessoa jurídica, a Uninasal também tem seus direitos e deveres, tá? Então, essa obrigação entre as partes, ela tem que ser cumprida. Automaticamente, se essa obrigação deixa de ser realizada, ambas as partes também têm direito de reaver o que foi acordado entre elas, ou de exigir que seja cumprido, né, necessariamente aquele acordo de vontade entre as partes sobre a tutela da lei, ou seja, sobre o que a lei determina. A lei determinou o quê? Que as pessoas poderiam assinar um contrato acerca de qualquer objeto, desde que esse objeto tivesse agente capaz, que não fosse proibido por lei, né? Que fosse um objeto lícito, que fosse determinado ou determinado, se fosse possível e tivesse sob, né, a égide da própria legislação, entende? Então, o negócio jurídico, necessariamente, ele traz com a gente uma segurança. O negócio jurídico traz com a gente uma relação de confiança entre as partes, porque automaticamente você não vai fechar um negócio jurídico com alguém que você não confia, né? Por isso que muitas vezes eu digo, você está dentro da faculdade, está falando mal dela, você está falando mal de você mesma, porque foi uma opção, uma liberalidade sua, que optou em estudar na Uninasal, entende? Então, quando a gente fala do negócio jurídico, a gente fala da manifestação de vontade das partes. As partes querem, as partes estão dispostas. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Entretanto, gente, é importante falar para vocês o seguinte, que o negócio jurídico, ele é um contrato, né? É um contrato, é um acordo de duas ou mais vontades de acordo com o ordenamento, tá? Destinado a estabelecer um regulamento de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar e extinguir a relação jurídica de natureza patrimonial. Aqui eu trouxe algumas classificações para vocês entenderem, tá? Professora, essas são as classificações únicas que existem sobre o negócio jurídico? Não. Alguns doutrinadores trazem outros tantos. Tiram desses ou colocam outra nomenclatura e assim vai, tá? Mas as que eu trouxe para vocês foi essa aí que nós vamos falar de uma por uma, tá certo? Primeiro, o negócio jurídico, ele tem uma classificação de ser unilateral ou plurilateral, negócio jurídico entre vivos ou mortos causa mortes também que a pessoa fala às vezes, negócio jurídico solene ou consensual, gratuito ou oneroso, comutativo e aleatório, instantâneo de trato continuado, receptícios e não receptícios, principais ou acessórios, consensuais e reais, típicos ou atípicos. Então vamos lá. A classificação do negócio jurídico. Quando eu falo que o negócio jurídico ele é unilateral, tá? Automaticamente eu estou dizendo que ele é formado apenas por uma pessoa. Uma pessoa só decidiu, né, acerca daquele negócio jurídico. Exemplo de um negócio jurídico unilateral, testamento. Testamento é um negócio jurídico unilateral. Por quê? Porque você vai decidir acerca daquele testamento. O que é que você vai escrever, deixar posto no documento, né? Esse documento em cartório deve ser assinado, tá? Para que possa prevalecer o seu direito, tá certo?
após a sua morte. O testamento normalmente se abre após a morte do decujus, tá certo? Ou pode também o negócio jurídico ter uma classificação plurilateral. Então, olha lá. O plurilateral, como o próprio nome diz, formado por mais de uma das partes. O unilateral, formado por uma parte, e o plurilateral, formado por duas ou mais. No caso aqui, duas partes que eu trouxe o exemplo do casamento. Ninguém casa sozinho. Você casa com outra pessoa. É um negócio jurídico que é celebrado no cartório, né? E automaticamente esse negócio jurídico as partes decidirem de comum acordo casar, né? E automaticamente os direitos e obrigações de ambos estará estabelecido, certo? Negócio jurídico entre vivos ou mortes-causa. Olha lá. Quando se analisa o tempo de produção dos efeitos, se ocorrerá em vida ou após a morte. Tanto entre vivos, o negócio jurídico entre vivos, é o que o próprio nome diz, tá? Entre pessoas vivas, ou mortes-causa, ou após a morte. Por exemplo, seguro de vida, né? O seguro de vida, ele lhe protege enquanto há a vida, e depois que você morre, existe a pólice, que é alguém que você deixou o nome estabelecido naquele contrato, irá receber uma certa quantia, tá? Então, isso é um negócio jurídico causa mortes ou entre vivos. Negócios solenes ou consensuais, tá? A solenidade exige a formalidade que a lei impõe. O negócio solene é aquele negócio formal, em que a lei diz como deve acontecer. Mais uma vez, o exemplo do casamento. O casamento é um negócio jurídico solene. Por quê? Porque existe a formalidade. A lei diz que você tem que ir ao cartório, né? Antes de 90 dias do casamento. A lei diz que você tem que levar alguns documentos, né? A lei diz qual regime de comunhão você vai optar. No silêncio das partes, prevalece o regime de comunhão parcial e por aí vai. Então, o negócio jurídico solene é aquele em que a própria lei define o passo a passo para que aquele negócio seja realizado, tá? E consensual, um negócio jurídico consensual é quando requer o consentimento dos dois, quando requer o consentimento de ambas as partes acerca de negócio jurídico. Por exemplo, você vai comprar nas lojas Renner, né, uma bolsa, vamos supor, tá? Existem várias mercadorias dentro da loja e você escolhe uma bolsa. Essa bolsa você pagou e foi embora. Ok. Foi um negócio jurídico que foi consensual. Entende? Você quis comprar, a loja quis vender. Tá certo? É um negócio jurídico gratuito ou oneroso. Olha lá. O negócio jurídico gratuito, a natureza jurídica em que uma das partes ofere vantagens ou benefícios. Tá? O negócio jurídico gratuito é quando uma das partes ofere vantagens ou benefícios, por exemplo, doação. Quando você vai doar algo para alguém, aquela pessoa que vai receber a doação, ela não vai pagar nada. Para ela, esse negócio jurídico será um negócio jurídico gratuito, entende? E oneroso. Ambos os contratantes oferem vantagens, as quais correspondem a uma contraprestação. Oneroso já está dizendo. Oneroso é quando onera, quando há pecúnia, quando você tem que pagar, tá certo? Existe uma contraprestação para ambos. Por exemplo, compra e venda, né? Um quer comprar e o outro quer vender. Então, a contraprestação entre eles é justamente essa, tá certo? O negócio jurídico, comutativos. Olha lá, comutativos ou aleatórios. Os comutativos são os contratos com prestação certa e determinada. Exemplo, compra e venda. O vendedor sabe que vai receber o preço pelo imóvel e o comprador sabe que vai receber o imóvel. Então, os comutativos são contratos com prestação certa e determinada. E os aleatórios são os contratos, né, em que as prestações de um ou de ambas as partes, os celebrantes, são invertidas, tá? Seja porque sua quantidade ou extensão estão na dependência de um gato, tá? Um gato que ele diz um get, né? Futuro,
imprevisível, ou seja, pela ignorância da ocorrência pelas partes contratantes. Exemplo, contrato de seguro, a prestação é certa para uma das partes, mas a contrapartida da outra parte é incerta. Não há previsibilidade da extensão da pretensão por outra parte. Entende? Ou seja, você pagou o contrato de seguro, você sabe o que vai ser beneficiado, mas o contratante, né, a prestação das partes, mais a contrapartida para a outra parte é incerta. Então, assim, é incerta para aquele que vendeu o seguro, porque ele não sabe a qual momento vai precisar dispor daqueles recursos que foram negociados, tá? Vamos lá. Negócio jurídico instantâneo, né, e de trato continuado. O instantâneo é aquele que se consome em apenas um ato. Compra e venda é o negócio jurídico instantâneo. E o negócio jurídico continuado, que vai se realizando em partes. Por exemplo, prestação de serviço. É o negócio jurídico de trato continuado, né? As nossas aulas, né? É o negócio jurídico de trato continuado. Por quê? Porque mês a mês esse serviço vai sendo prestado, né? Assim, é trato continuado porque a sua contraprestação é pagar a mensalidade e da faculdade prestar o serviço, que mês a mês vai sendo disposto ao contratante, que seria você, né? O negócio jurídico receptícios ou não receptícios. Os negócios jurídicos nos quais é necessária a ciência da outra parte, tá? O receptício e o não receptício. Por exemplo, um mandato, concessão de poder, tá? Para que outra pessoa possa lhe representar. Então, negócio jurídico receptício, por exemplo, é um mandato. Negócio jurídico principal ou acessório, tá? São principais o quê? São negócios jurídicos independentes. E os acessórios são aqueles que vinculam ao principal. O acessório, ele jamais estará só, ele sempre estará vinculado ao objeto principal, ao negócio jurídico principal. Lembra que quando nós estudamos bens, eu até coloquei um desenho que tinha uma árvore e uma fruta, tá? Ali, trazia a imagem para a gente de que o bem principal seria a árvore e o acessório seria o fruto, entende? Então, vamos lá. Por exemplo, no negócio jurídico principal aqui seria uma locação. E o acessório, a fiança acerca da locação. Vamos lá. Bens, negócios jurídicos consensuais e reais. Consensuais é o que a gente já falou, né? Que é o mero consentimento entre as partes, tá? E o negócio real, ele é necessário um ato material, tá? Gera o efeito a partir da entrega do objeto. O negócio jurídico real. E o negócio jurídico típico ou atípico? Típicos, tá? São aqueles que estão previstos em lei, né? Por exemplo, o casamento está previsto em lei, o casamento tem a formalidade, tem a solenidade, né? E os atípicos, eles não estão em lei, entende? Por exemplo, o jogo do bicho, ele não é um negócio jurídico, porque ele é um negócio jurídico atípico, ele não está em lei, tá certo? Vamos lá. Aqui nós vamos falar agora sobre os atos, fatos jurídicos. Os atos, fatos jurídicos, tá certo? Olha lá. Os atos, fatos jurídicos necessariamente, tá certo? A gente precisa entender que é uma conduta humana, tá certo? O ato, fato jurídico é uma conduta humana que ocorre sem a vontade da mesma e, por fim, gera um fato natural. O ato, fato jurídico é uma conduta humana que ocorre independente da vontade humana. Para o ato, fato, a vontade pouco importa. Um homem estava caminhando na rua quando, por acaso, ele encontra uma bolsa. Não houve vontade da parte dele de encontrar a bolsa, porém ele encontrou e, para essa teoria, é isso que importa. Então, olha lá, gente. Quando as pessoas dizem assim, achado não é roubado, de jeito nenhum. Pessoas leigas que não entendem o ordenamento jurídico quanto nós entendemos, para essas pessoas elas acham que isso é certo, mas nós sabemos que isso é errado, tá? Automaticamente, quando você achar algo na rua, você tem que devolver à autoridade policial.
Você tem que ir até a delegacia e entregar aquilo que você achou, tá certo? E a autoridade policial, ela tem o dever e a obrigação de encontrar a pessoa para que possa devolver. Ah, professora, mas será que isso acontece? Não sei, gente. Eu estou dizendo para vocês o que está na lei, tá certo? Olha lá, vamos ver no Código Civil, no artigo... Aliás, não é no Código Civil, desculpa, é no Código Penal. Só para a gente ter ideia, ó, que o achado está no Código Penal. Abre o Código Penal no artigo 168. Aqui, ó. Capítulo 5. Da apropriação indébita. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha a posse ou a detenção. Aumento de pena, né? Reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Aí a gente vai para o 169, inciso 3º. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, né? Apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder por erro, por caso fortuito ou força da natureza. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, tá? Inciso 3º, ó. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou ao legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então, automaticamente, se você acha alguma coisa, você tem que devolver no prazo de 15 dias, tá? É importante entender que a responsabilidade da autoridade para com aquela pessoa que perdeu, e não sua, de procurar, de colocar na internet, de fazer todo esse trabalho. Porque existem casos, inclusive, que a depender da situação, né, as pessoas têm muito medo de ir até a delegacia e de a autoridade policial achar que você necessariamente é o culpado. Claro que não. A gente tem que entender o seguinte: como eu vou ser culpado se eu estou indo entregar o bem? Então, a autoridade policial tem que entender, na verdade, que você estava na posse, né? Ou seja, você estava conservando o bem, tá? Por exemplo, eu vou até mandar para vocês, né? Salvo engano, foi em Minas Gerais, né? Um casal encontrou um cachorro perdido. O cachorro estava doentinho, perdido. E o, os donos do animal, né, colocaram que quem achasse daria uma gratificação. Tá? A lei também fala dessa gratificação. Só o que é que aconteceu? Quando o casal viu a informação, foi atrás, disse que estava com o animal, que o animal estava doente, foram entregar. Aí sabe o casal dono do cachorro que foi que fizeram? Simplesmente começaram a difamar os donos, as pessoas que encontraram o animal e que devolveram a eles, dizendo que eles estavam se aproveitando da situação, que eles agiram de má fé. Foi o que aconteceu? Simplesmente o casal que achou o cachorro abriu uma ação pedindo a indenização, tá? Indenização, primeiro, pela primeira indenização que o casal ofereceu, de R$ 1.000, e o segundo, os desembargadores condenaram o casal em pagar R$ 10.000 por danos morais, porque além deles terem de volta o bem, eles difamaram a quem estava cuidando do bem. Entende, gente? Então, a nível de justiça, a nível de lei, de legislação, nós, operadores do direito, temos que ter a consciência daquilo que nós falamos. E cuidado quando vamos postar alguma coisa, falar de alguém, entende? E se achou algo, a sua obrigação é devolver à autoridade policial, para que jamais você seja tido como copartícipe, né, na não devolução do objeto, tá certo? Então, achar a bolsa é um dever jurídico, tá? De devolver ao dono e entregar o bem. Vocês viram aqui no artigo 168 do Código Penal, no artigo 169, inciso 3º do Código Penal. Então, achou, se livra logo, né? Porque não é nosso, é de outra pessoa, tá? Aqui, turminha, nós estamos falando sobre os atos ilícitos, tá certo? Os atos ilícitos são aqueles praticados em desacordo com o que prevê o ordenamento. E mesmo tendo influência na esfera do direito, produzem efeitos jurídicos involuntários, mas impostos pelo ordenamento.
Vamos lá? Agora sim, no Código Civil, artigo 187. Olha o que ele diz para a gente. Ó. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, tá? 187, né? 187, 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então tá, né? Naquela situação, o casal que foi que eles fizeram? Simplesmente eles cometeram um ato ilícito, tá? Nem que seja o dano moral. Olha o que a própria lei define. Nem que seja o dano moral, tá certo? E aí ele coloca pra gente, para que este fique configurado o ato ilícito, há necessidade de 3 elementos. Fato lesivo precisa ser voluntário, o dano existente precisa ser material ou moral, e o nexo de causalidade, ou seja, a relação causal entre o dano e o comportamento do agente. Tudo bem? Tá certo? Então é importante a gente entender que para que fique configurado necessariamente um ato ilícito, eu preciso ter esses 3 elementos: fato lesivo, dano existente e o nexo de causalidade. Qual foi a relação que há entre o que aconteceu, né, o dano, o acontecimento em si, com o comportamento do agente, certo? Os atos lícitos e ilícitos podem ser tipificados em contratual e extracontratual. O contratual é quando ocorreu o descumprimento de uma obrigação contratual. É aquele que descumpriu e aquele que descumpriu fica obrigado a reparar o prejuízo por ele causado. Então tá, vamos supor que nessa relação de faculdade automaticamente houve um distrato, né? A faculdade decidiu que não iria, por exemplo, ministrar as aulas remotas e que só iria ministrar as aulas quando tivesse uma vacina. Isso é uma relação contratual, houve um descumprimento da obrigação. Por quê? Porque uma vez que o MEC estabelece, as universidades e as faculdades têm que obedecer. Entende? E o ato ilícito extracontratual, quando há violação a uma lei penal ou civil. Vamos lá no artigo 156. Olha o que o código diz para a gente. Configura-se estado de perigo quando alguém, premido, né, da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Ou seja, vamos supor, às vezes as pessoas, esse caso emblemático é o seguinte, o extracontratual. Quando as pessoas, às vezes, precisam de um atendimento de emergência no hospital particular e quando chega lá, as pessoas cobram calção, tá? Ou seja, ali houve a violação de um fato jurídico lícito. O lícito seria o quê? A pessoa ser internada e etc e tal, tá? Mas o fato acaba sendo tão oneroso, certo? Que extrapola a relação contratual. Ou seja, naquele momento em que as pessoas estão desesperadas para resolver o problema, necessariamente o que é que acontece? As pessoas se aproveitam e cobram um valor alto para que seja feito ou realizado o procedimento. Tá certo? Olha lá. Turminha, a gente vai parar aqui nesse artigo 17. Aliás, o slide 17, tá bom? Na próxima aula a gente dá continuidade, ok? Fiquem com Deus. Um abraço. E tchau, tchau.